Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Ana Carolina Abreu e esse é o Ciência Ad Libitum. Vocês dormiram o suficiente essa noite? Ou será que quando o despertador tocou, a vontade que deu foi de apertar o botão de adiar e nunca mais sair da cama? Apesar de a gente sempre escutar que deveria dormir 8 horas todos os dias, não existe um número mágico que funcione para todo mundo. Algumas pessoas precisam dormir um pouco mais, outras pessoas dormem um pouco menos. Depende do organismo, da idade, do estilo de vida de cada um. O que as evidências mostram é que mais de 10 horas de sono ou menos de 6 horas está associada a várias doenças, como diabetes, hipertensão, obesidade, depressão e outras. Isso não quer dizer que dormir muito ou dormir pouco cause esses problemas de saúde. Pode ser que seja um sintoma também. A impressão que a gente tem é que quando a gente dorme, o nosso corpo desliga. Mas na verdade ele continua muito ativo durante esse período. E acontecem vários processos que são essenciais para a nossa saúde. Toxinas são excretadas, memórias são consolidadas, o nosso metabolismo e o nosso sistema imune são regulados. Dormir é importante e não tem quantidade de cafeína no mundo que substitua uma boa noite de sono. Mas os dados mostram que a gente está dormindo cada vez menos. A cronobiologia é a ciência que estuda os ritmos biológicos, ou seja, as variações bioquímicas, psicológicas e comportamentais que acontecem no nosso corpo em ciclos. Esses ciclos eles podem ser infradianos, circadianos ou ultradianos. Os ritmos infradianos são aqueles que acontecem no nosso corpo com uma frequência menor do que um ciclo por dia, ou seja, eles levam mais do que um dia para acontecer, como o ciclo menstrual, que dura cerca de 28 dias. Já os ritmos ultradianos acontecem várias vezes ao longo de um dia, como acontece com a secreção de alguns hormônios. E os ciclos circadianos acontecem com uma frequência de mais ou menos 24 horas, ou seja, cerca de um dia, por isso circadiano. É aqui que o ritmo de sono e vigília se encaixa. Apesar de os seres humanos serem animais diurnos, nem todo mundo prefere dormir e acordar no mesmo horário. Algumas pessoas são mais matutinas, gostam de dormir cedo e acordar cedo. E outras pessoas são bem vespertinas e não funcionam no período da manhã, mas ficam super alertas de noite. E tem ainda a maior parte da população que é intermediária, está em algum lugar ali no meio. Essa classificação é conhecida como cronotipo, e não é só uma questão de hábito. O cronotipo é definido pelos nossos genes, pela nossa biologia, e ele inclusive varia ao longo da vida. Adolescentes costumam ser mais vespertinos do que adultos, vão dormir mais tarde e preferem acordar mais tarde. E são justos os adolescentes que precisam acordar super cedo para ir para a escola e aprender nesse horário em que eles preferiam estar na cama. Não porque são preguiçosos, mas porque o organismo deles está programado para isso. Na verdade, a maneira como a nossa sociedade está organizada, em que o comércio, as escolas e os escritórios abrem às 8 da manhã ou por aí, é algo que prejudica muito as pessoas que são vespertinas, que são obrigadas a funcionar fora do ritmo ideal, enquanto que os matutinos estão agindo como o corpo deles quer que eles ajam, ativos no período da manhã. Os vespertinos apresentam maiores índices de depressão e de dependência de substâncias químicas e um pior desempenho acadêmico. A sociedade ajuda quem cedo madruga, mas a cronobiologia ajuda quem seu tempo respeita. E o tempo de cada um é diferente, o que infelizmente não está sendo respeitado. Os ritmos circadianos são regulados por pistas externas, que são chamadas de Zeitgebers. Zeitgeber é uma palavra em alemão que quer dizer doador de tempo. E essas pistas podem ser horário de refeições, de atividade física, de atividade social. Mas o Zeitgeber mais potente é a luz. As variações de iluminação do ambiente em que a gente está, como dia e noite, claro e escuro, chegam no nosso olho e são enviadas para uma parte do cérebro chamada de núcleo supraquiasmático. Esse núcleo é conhecido como marca-passo central ou relógio central. E ele sincroniza cada parte do nosso corpo, cada órgão e cada célula com as variações de iluminação do ambiente em que a gente está. É como se ele falasse: ó galera, tá escurecendo, se preparem para ir dormir. Essa organização fazia muito sentido em uma época em que não havia luz elétrica, porque os seres humanos estavam super ativos durante o dia, expostos à luz solar, à luz forte, super intensa do sol, e no período da noite iam dormir no escuro ou no máximo com a luz fraca de uma fogueira ou da lua. Mas hoje em dia essa situação mudou. A maior parte de nós passa o dia inteiro em ambientes fechados, só com iluminação artificial, e quando chega o período da noite a gente continua se expondo a essa iluminação artificial ao invés de ficar no escuro. Então durante o dia a gente está exposto a uma luz que é muito mais fraca, menos intensa do que a luz do sol, e no período da noite a gente está exposto a uma luz muito mais forte do que aquela que a gente está preparado para receber. E essa é uma situação muito nova para o nosso corpo, que passou milhares de anos se adaptando às variações naturais de dia e noite. A gente não está biologicamente preparado para viver no mundo que a gente criou.
Estudos já vêm mostrando há algum tempo que uma possível causa para o aumento de casos de miopia no mundo pode ser a falta de exposição à luz solar. As crianças não brincam mais na rua e a gente passa o dia inteiro trancado. Além disso, essa falta de exposição ao sol pode ser responsável por vários transtornos psiquiátricos, e um principal exemplo disso é a depressão sazonal. A depressão sazonal é um transtorno de humor em que pessoas que geralmente são saudáveis apresentam sintomas depressivos no inverno, e isso acontece em países onde o inverno é muito rigoroso e tem poucas horas de sol por dia. A exposição à iluminação artificial durante a noite também é um problema. Ela causa disrupção circadiana. É como se o nosso corpo não soubesse que horas são ou o que ele tem que fazer agora, qual hormônio secretar ou qual célula ativar. Essa disrupção está associada à insônia, depressão, problemas cardiovasculares e até câncer. A luz inibe a secreção de melatonina, que é um hormônio responsável por muitas coisas, mas principalmente pela regulação do nosso sono e da nossa vigília. A melatonina deixa a gente num estado menos alerta e mais preparado para o sono. E é por isso que não se recomenda usar o celular antes de dormir. Ele emite uma luz azul que é muito parecida com a luz do sol do meio-dia. E é como se a gente estivesse falando para o nosso corpo que é dia e a gente tem que ficar acordado, justamente na hora que a gente está tentando se acalmar para dormir. Além disso, a melatonina tem várias outras funções e ela interage até com o nosso sistema imune. Isso pode explicar porque trabalhadores de turno que fazem plantão, trabalham dia de dia e depois de noite, têm um sistema circadiano desregulado e acabam tendo a sua saúde prejudicada. E a poluição luminosa não afeta só os seres humanos. Exposição prolongada à iluminação artificial impede vários tipos de árvores de se adaptarem a variações sazonais, o que acaba repercutindo em todo o ecossistema local. E outros animais também têm seus ciclos e comportamentos alterados. As tartarugas são um grande exemplo disso. As fêmeas colocam os ovos na praia e quando as tartaruguinhas nascem, elas vão em direção ao mar. Mas sabe como elas sabem onde está o mar? Elas são guiadas pela luz da lua. Elas seguem a luz, literalmente. O problema é que se tem muita lâmpada na praia, ao invés de ir para o mar, elas acabam indo para o continente. E isso pode fazer com que elas sejam predadas, comidas por outros animais, atropeladas ou morram de desidratação. A luz elétrica é uma invenção que trouxe muitas vantagens pra gente, e acho que ninguém mais consegue se imaginar vivendo sem. Mas talvez esteja na hora da gente começar a repensar a nossa relação com ela. Vários estudos e invenções estão surgindo nessa área, como lâmpadas que mimetizam as variações da luz solar e aplicativos de celular que mudam a cor da tela quando escurecem. E tem também o bom e velho tapa-olho, aquela máscara de dormir que ajuda quando o ambiente em que a gente está não é totalmente escuro. Essas coisas são importantes, mas mais importante ainda é pegar sol e dormir o suficiente. Infelizmente, por causa do trabalho, dos estudos, da correria do dia a dia, essas acabam não sendo as nossas prioridades. Mas será que não deveriam ser?